Seja bem-vindo ao nosso CJC News Reportagem. Hoje decidimos dedicar esse programa para falarmos sobre moradia. Você pode ver que é só passar pelas ruas de várias cidades brasileiras para entender a relevância da falta de moradia digna no país. Famílias inteiras vivem em situações inadequadas, seja nas ruas, em casas ou que também não atendem às necessidades básicas. Segundo os últimos dados divulgados, o Brasil tem um déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradias, o que representa cerca de 8,3% do total de domicílios ocupados no país. Vamos ver. O déficit habitacional do Brasil é um problema persistente e multifacetado que afeta milhões de pessoas em diferentes regiões do país. Em 2022, o país registrou um déficit habitacional total de aproximadamente 6,2 milhões de domicílios, o que representa cerca de 8,3% das habitações ocupadas. Esse déficit é maior nas regiões Sudeste e Nordeste e se concentra principalmente fora das regiões metropolitanas. Estados como São Paulo e Minas Gerais, que possuem as maiores populações do país, aparece no topo da lista com uma falta de 1,2 milhão e 556 mil habitações, respectivamente. Apesar dos números absolutos mais altos estarem no Sudeste, proporcionalmente os estados da região Norte são os mais afetados, com destaque para Amapá, Roraima e Amazonas, onde mais de 14% das moradias apresentam algum tipo de inadequação ou estão em situação de déficit habitacional. O problema atinge especialmente as populações mais vulneráveis, como mulheres, pessoas negras ou pardas e famílias com renda mensal de até R$ 2.640. O principal fator do déficit é o chamado ônus excessivo com aluguel, que corresponde a mais da metade dos casos. Além das condições precárias, como moradias improvisadas ou rústicas, há casos de coabitação em que mais de uma família divide o mesmo espaço ou várias pessoas dormem no mesmo cômodo. Paralelo a esse déficit, é possível encontrar mais de 11 milhões de imóveis desocupados, o que evidencia a má distribuição nos recursos habitacionais e a falta de políticas públicas eficientes para a habitação. O déficit habitacional é, portanto, um reflexo direto das profundezas das desigualdades sociais e econômicas do país e demanda ações urgentes e efetivas por parte do poder público para garantir o direito à moradia digna a todos os brasileiros. Olha, você pode acompanhar esses números de falta de moradia andando pelas ruas, como falamos no início dessa reportagem. A gente vê famílias sem casa, ou quando tem casa, e foi muito interessante nessa reportagem feita pela nossa equipe, em casas feitas de madeira, papelão, plástico. Gente, é traumatizante para a criança quando se vê naquele ambiente, traumatizante para os pais que precisam montar e desmontar suas casas sem segurança alguma, sem saber se aquela barraca vai estar de pé no dia seguinte. E aí a gente vê um investimento alto em promoção à cultura. Já reparou? Já viu? Um investimento alto em um show. Eu não sou contra um investimento em cultura. Mas que cultura é essa que nós levantamos a bandeira para definirmos e dizermos que tem? Se essas pessoas não têm onde repousar a cabeça para dormir. Como podemos promover uma pesquisa quântica no espaço? Vamos saber se tem isso no outro planeta, se não tem o básico para a nossa sociedade. Isso deixa a gente reflexivos sobre esse assunto, não? Vamos para a nossa nuvem de palavras? Solta aqui na tela, vamos ver. Habitação, a palavra central, mas olha, em volta aí, nós temos infraestrutura, ambientes, legislação, desafios. Olha, são 8,2% da população sem moradia. São milhões de pessoas, são mais de 6 milhões sem um teto para morar.
E aí a gente tem essa palavra desafios aí, não é à toa, porque não são 4 anos capazes de resolver o problema também. Direitos, precarização, aí vamos falar de cidade, saúde, social, gentrificação, exclusão e públicas. E no meio, habitação. Vamos ver o que essa nuvem de palavras traz para a gente agora. Gente, moradia é um desafio, seja no norte e no sul, seja para... E a gente viu, né, na primeira reportagem que a grande parte, a maioria que fica com déficit de moradia são negros, pobres, né, pessoas de alguns grupos, pequenos grupos sociais. Parece que a história se repete em todas as áreas, não? A política habitacional é um conjunto de ações e estratégias adotadas pelos governos com o objetivo de garantir à população o direito à moradia digna. Esse conceito transcende a simples disponibilização de residências, ao abranger condições essenciais de infraestrutura, como acesso à água potável, saneamento básico, energia elétrica e segurança estrutural. Veja só. A política habitacional consiste em iniciativas e programas públicos voltados para a melhoria das condições de moradia de famílias em situação de vulnerabilidade social. Elas desempenham um papel crucial na mitigação do problema. Contudo, para que essas ações sejam eficazes, é necessário que considerem aspectos além da simples construção de novas residências, abrangendo também a melhoria das condições de moradias já existentes. A importância dessas políticas é evidente quando analisamos o déficit habitacional do Brasil. As políticas habitacionais no país se destacam por 3 principais programas: Minha Casa Minha Vida, Moradia Digna e Habitação Popular. O propósito delas é oferecer melhores condições para comprar, construir ou reformar moradias para oferecer mais qualidade de vida a pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa beneficia pessoas que ganham até R$ 8.000 mensais em áreas urbanas ou até R$ 96.000 anuais em zonas rurais. Somente em 2024, o orçamento total destinado ao Minha Casa Minha Vida foi de 106 bilhões de reais. No entanto, apesar desses esforços, a crise habitacional no Brasil está longe de ser resolvida. Aí, a proposta, o programa habitacional existe, mas por que ele ainda não conseguiu atingir a todos? Aí a gente se depara com outros desafios. Por exemplo, nem em todos os lugares as pessoas querem morar. Tem isso. Tem muitos que adquirem o imóvel do programa habitacional e alugam, o que não se pode fazer. Muitos têm a sua oportunidade de morar num lugar que tem água potável, saneamento básico, mas falta segurança. Porque numa dessas iniciações habitacionais, é incrível como a criminalidade chega mais rápido do que o trabalho de coleta de lixo antes de ser efetivamente ativo. Você vê que são projetos interessantes e bons, mas parece que não conseguem andar. Porque, infelizmente, o poder paralelo acaba chegando ali, emplacando suas estacas. Mas construir uma casa não é assim de uma hora para outra. Compete a gente ter um apoio privado. Mas será que os benefícios são justos para a empresa que vai entrar na briga ali, na luta, para dar essa casa, oferecer a oportunidade de moradia para essa pessoa? E será que vai ter o cuidado posterior à entrega da casa? Gente, isso é Brasil. A gente sabe que nem sempre quando a casa está ali disponibilizada para a pessoa, depois ela consegue ter um rendimento com aquilo. Ou, pelo menos, uma estabilidade com aquela casa. Dessa forma, muitos até pensam, mas não conseguem tirar um proveito daquilo.
Ah, mas aí tem que ser uma coisa de bom coração. Gente, nem o socialismo é de bom coração. O capitalismo vai ser de bom coração? Não existe isso. Alguém sempre precisa sair ganhando. E, infelizmente, nunca é a sociedade. Olha, tem mais notícias, mais informações sobre esse universo, porque isso é grande, gente. Falar de habitação no Brasil, a gente vê pessoas que, infelizmente, vão morar em lugares que não têm saneamento básico. O esgoto passa do lado da porta de casa. É tão sério essa informação, esse assunto, porque ele fere a economia, fere a saúde, fere a segurança, fere a educação, fere a tudo. Olha só, o fenômeno da gentrificação, cada vez mais presente nas grandes cidades brasileiras, tem provocado a expulsão sistemática de moradores de baixa renda de áreas que passaram por processos de valorização imobiliária. Essa dinâmica transforma bairros antes populares em regiões elitizadas, elevando os preços de aluguéis e imóveis a patamares incompatíveis com a permanência de antigos residentes. Especialistas em urbanismo alertam que a gentrificação não apenas desloca comunidades inteiras, mas também reforça processos de exclusão social e aprofundamento da desigualdade urbana. Famílias que viviam há décadas em determinados bairros são forçadas a migrar para regiões periféricas com menos infraestrutura, transporte público precário e serviços básicos ruins. Além do impacto habitacional, a expulsão de moradores compromete a tecido social local, rompe vínculos comunitários e apaga referências culturais e históricas importantes. Pequenos comércios tradicionais também são substituídos por empreendimentos destinados a um público de maior poder aquisitivo, alterando profundamente a dinâmica econômica e social desses espaços. As pesquisas recentes apontam que esse processo, embora frequentemente associado à modernização e revitalização urbana, acarreta custos sociais expressivos, especialmente para as populações mais vulneráveis. A ausência de políticas públicas eficazes para garantir moradia digna e acessível agrava o problema, favorecendo a concentração de riqueza em determinadas áreas e o isolamento de populações de baixa renda em territórios cada vez mais marginalizados. Essa divisão sempre aconteceu e não vai acabar hoje. Por mais que vamos reorganizar aqui o espaço, vamos revitalizar aqui o bairro, parece que é uma marca, as coisas vão aumentar. As coisas vão ficar pesadas, vão ficar caras, seja do IPTU, aquele imposto que a gente paga por ter um pedaço de chão. Gente, tem imposto que eu não consigo entender. Você paga imposto por ter um pedaço de chão, você paga imposto por ter um carro para você se locomover. Tanto que, há poucos dias, aqui no CJC News, falamos que o cidadão brasileiro precisa trabalhar 149 dias para pagar os impostos. Olha isso. É assustador, não é? Pois é. Mas aguenta, que a coisa não vamos dizer que está muito ruim, não, que a coisa fica pior. É melhor a gente seguir de cabeça erguida e fazendo o que a gente tem que fazer mesmo. A questão é, quando aquele bairro começa a ter obras, referências de arte, de saneamento, de cuidados, vamos melhorar aqui com a paisagem. É fato, as coisas ali vão ficar mais caras. Bom, minha equipe foi às ruas para saber um pouco mais sobre a opinião das pessoas dentro desse assunto. E a pergunta é a seguinte: o governo faz o suficiente para ajudar quem não tem onde morar? Foi isso que a gente procurou saber. Roda aí. Não ajuda o suficiente. O que você acha que poderia o governo fazer para melhorar? Poderia ajudar mais os moradores de rua,
com alimento, aumentando mais local de acolhimento para ajudar no descanso, no almoço, no dia a dia, para quem precisa. Podia fazer mais, dar mais oportunidade, ajudar mais um pouquinho, só isso. Não faz. Falta muito ainda. Eu acho que deveria ter mais casas. Minha Casa Minha Vida foi bem sucedido, hoje não funciona mais. Conheço pessoas que foram tentar inscrição esse ano, não está fazendo, não tem previsão. Então acho que ainda falta muito. Muitas pessoas sem moradia, muitas pessoas de baixa renda, sem condições de construir, que precisam realmente, e muitos que não precisam e têm. Também tem isso. Eu, na minha opinião, não. Tem muita gente que precisa de moradia, mas não tem o acesso fácil, entendeu? Tem muita gente que não tem condições financeiras e nem tem condições de acessar a internet, pela mídia celular, essas coisas todas, não tem acesso e nem sabe mexer com isso. Tem muito idoso aí, principalmente, precisa e não tem onde morar. Na minha opinião, não faz o suficiente. Poderia melhorar o tratamento sobre os moradores de rua, ajudar, até porque eu fui dependente química durante 1 ano e 3 meses, morei na rua, então não fizeram nada. Se não fosse minha família, não estaria aqui viva para contar isso para vocês, e eles não fizeram nada, nada mesmo. A única coisa que acontecia era quem tinha que as igrejas levavam, mas o governo, um lixo. Como é que você conseguiu sair dessa situação? Consegui através da minha família, que me internou involuntariamente, entendeu? Fui internada à força e hoje eu estou aqui, entendeu? Estou bem, longe das drogas. Tá aí, gente, as pessoas sempre tendem a falar algo, até porque você andando na rua, você consegue se sentir confortável, à vontade, quando você olha para o lado e vê uma família inteira pedindo ajuda. Isso uma vez aconteceu comigo. Eu estava passando pela rua e vi o pai, mãe e uma criancinha de colo. E foi assim, assustador, sabe por quê? Você tem uma percepção quando aquela pessoa está te pedindo com uma segunda intenção. Você tem uma noção se a pessoa está pedindo ajuda e conta uma história, mostra fotos, exames, mas na verdade você percebe que ela está pedindo para usar drogas, para fazer ingestão de bebidas alcoólicas. Quando te pede dinheiro da passagem, você sabe que a pessoa está lá já, e você fala, não, se eu der esse dinheiro é melhor eu pagar a passagem e ela entrar no ônibus, mas que se eu der o dinheiro ela vai beber, né? Vai tomar lá as bebidas alcoólicas e tudo mais. Só que essa família, quando eu vi, não tinha esse perfil. Estavam todos bem vestidos. Não estavam com roupas rasgadas, sujas, não. Mas estavam ali precisando de ajuda. E aí, estava eu e minha família, a gente ajudou e tudo mais. A questão não é o ajudar, que a gente... Bom seria se a gente pudesse ajudar mais as pessoas. O triste é ver uma pessoa, uma família, sem teto, sem ter onde botar aquela criança para dormir de forma segura, lugar aquecido, protegido. Isso dói, não? Mas, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Olha, só para a gente seguir isso aqui, ó, condições inadequadas de moradia seguem como um dos principais desafios para a saúde pública no nosso país. Viver em ambientes insalubres, sem acesso a saneamento básico, água potável, ventilação adequada ou iluminação natural, expõe milhões de pessoas a doenças infecciosas, respiratórias e até dermatológicas de pele. Além disso, o acúmulo de lixo, a umidade e a presença de vetores como ratos e mosquitos potencializam surtos de enfermidades como dengue, leptospirose e tuberculose. Acompanhe. Especialistas em saúde pública alertam que a precariedade habitacional vai além dos riscos físicos e compromete também a saúde mental da população. A insegurança relacionada ao risco de desabamentos, enchentes ou remoções forçadas, aliada ao estresse constante de viver em locais superlotados e sem privacidade, favorece o desenvolvimento de quadros de ansiedade, depressão e outras doenças psíquicas. De acordo com os dados
dados da Fundação João Pinheiro, cerca de 25 milhões de brasileiros vivem em habitações inadequadas. A maioria dessas pessoas está concentrada em áreas urbanas periféricas, onde a ausência ou a deficiência de políticas públicas de urbanização e habitação agrava o ciclo de pobreza e vulnerabilidade social. Nessas regiões, a oferta de serviços de saúde é frequentemente insuficiente para atender a demanda. Organizações da sociedade civil e entidades médicas defendem a necessidade urgente de políticas intersetoriais que integrem ações de habitação, saneamento e saúde. Segundo elas, garantir moradia digna é uma medida essencial para reduzir a incidência de doenças e aliviar a sobrecarga no sistema público de saúde, especialmente nos atendimentos de urgência e nas internações por enfermidades preveníveis. Gente, além disso, os urbanistas e profissionais de saúde destacam que o enfrentamento da precariedade habitacional exige uma mudança de paradigma, enxergar a moradia como um determinante social da saúde. Para eles, combater as desigualdades estruturais é fundamental, isso é fundamental para assegurar o bem-estar físico e mental da população, além de promover o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Você que mora na sua casa, no seu apartamento ou no seu sítio, sua parede está ali embolsadinha, pintadinha, seu chão ali está com piso ou está com aquele liso vermelhão, mas está limpinho. Se chove, se é um dia chuvoso, cai chuva, a água não entra na sua casa é um pouquinho mais elevada. Você tem lá a pia da cozinha com água, com filtro para você encher a garrafa para beber uma água filtrada. Você tem lá o chuveiro com vaso sanitário que dá a descarga, toma banho e a água vai para o esgoto sem se preocupar. Você não tem acesso a esgoto da cozinha. É tudo separadinho. É ótimo, não é? Pois é. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Eu já conheci casas que, do lado da porta de saída da casa, primeiro que era uma porta só de uma casa. Geralmente, as pessoas, quando constroem casa, elas fazem duas, né? Uma na sala, uma na cozinha. Essa casa era uma só, uma porta só. Uma porta e uma janela, a casa inteira. Do lado da porta, tinham 2 degraus, que a casa era um pouquinho mais alta. E do lado desses degraus estava lá um córrego, que era onde passava o esgoto da casa. Ali onde prolifera ratos, baratas, doenças. Aí as crianças que brincavam ali, andavam descalças, que moravam ali, né, que era uma casa, não entrava gente fora, mas era uma situação precária. Essa é a realidade de muitos lugares, de muitas casas. Ter um espaço com moradia em que não é um prédio bonito, é um lugar que tenha limpeza, que tenha esgoto no lugar do esgoto, água potável para beber, que tenha estrutura para a pessoa entrar e sair sem correr o risco de pegar uma doença. Isso é o mínimo que todo cidadão brasileiro precisa e merece. Vamos seguir aqui, gente, mais uma. Olha só, milhares de famílias em todo o Brasil vivem em áreas sem regularização fundiária. Sem o título da propriedade, elas enfrentam dificuldades para acessar serviços como água, esgoto, iluminação pública e até de transporte. Em 2017, uma lei criou mecanismos para facilitar a legalização dessas áreas, a chamada REURB, Regularização Fundiária Urbana. E tem 2 modalidades, uma voltada para famílias de baixa renda e outra para ocupações em terrenos privados. Mas, na prática, o processo ainda enfrenta muitos desafios. A burocracia é grande, faltam equipes técnicas nas prefeituras e os recursos são limitados.
Além disso, muitas áreas ocupadas ficam em locais de risco ou de preservação ambiental, o que exige projetos mais complexos. Mesmo quando o título é entregue, os moradores continuam convivendo com a falta de infraestrutura. Por isso, especialistas fazem o alerta: regularizar não é só entregar documentos, é preciso garantir acesso à cidade, com saneamento, com mobilidade, escolas, hospitais, segurança. Experiências como o programa Favela Bairro, no Rio de Janeiro, mostram que é possível integrar essas comunidades ao tecido urbano, com melhorias reais na qualidade de vida. O Favela Bairro foi um projeto aqui no Rio de Janeiro que mobilizou muito a cidade, permitindo com que os moradores das comunidades que passaram pelo processo do Favela Bairro, eles conseguiram ter um pouco mais de acesso, porque as ruas já dava para subir um carro. Tem lugares aqui no Rio de Janeiro que os mototáxis, eles são muito utilizados. Agora você pode pedir motociclista, né, pelo aplicativo, mas no passado não. Essa estruturação conseguiu possibilitar a ligação das comunidades até a cidade, seja para escola, saúde, para lazer. Então é um modelo que pode ser replicado aí. Vamos seguir, gente. Hoje falamos sobre moradia, habitação. Quem é que tem direito? Olha, você acha que o preço dos imóveis e do aluguel está justo ou alto? Pois é, essa foi outra pergunta que a minha equipe fez nas ruas. Vamos ver? Depende da localidade do imóvel. Tem locais que é um local bom, aí fica muito elevado. E no lugar mais distante fica mais acessível. Cara, acho que está muito alto. Se a gente comparar com alguns anos atrás, né, a gente vê que o preço era bem menor. Com questão da inflação também. Não só nos imóveis, né, mas nos preços em geral, um aumento de tudo, né? Não acho que esteja justo, não. Tá muito alto, sem dúvida. Pela inflação, né? A gente sabe que o Brasil tá difícil. Você acha que tem mais alguma coisa que influencia nesse aumento de preço, além da inflação? Acho que tem a valorização também do imóvel também, acho que ajuda, mas tem muita coisa também que envolve. Para ser sincero, eu acho que tá alto, muito alto, em relação a... Você pode ver aí o café, o preço subiu absurdamente, os aluguéis também, tá cara a moradia, porque até então sobe o preço das coisas, mas o salário muito difícil, sobe uma porcentagem muito baixa, mas diferente do preço do valor do aluguel, dos alimentos, no mercado hoje em dia, na minha opinião, tá muito caro. E por que você acha que tá muito caro, assim? O que você acha que influenciou para esse aumento? Ao meu ponto de vista, eu acho que foi o governo, entendeu? A mudança no governo. Porque muitas pessoas reclamam do antigo governo que estava aí, mas as coisas não estavam tão caras como está hoje. Depois que trocou, mudou muita coisa. Então, na minha opinião, é o governo. Tá aí, gente. Olha, moradia nunca esteve barata, mas atualmente os preços dos aluguéis estão realmente muito altos. Não sei se é o momento ideal para pensar em comprar um imóvel, aí tem que ser um especialista nisso. Contudo, toda a movimentação econômica do Brasil e do mundo faz a gente dar uma puxada no freio de mão, esperar um pouquinho e deixar a poeira baixar. As coisas, a gente torce, né? Que melhore.